Esperando o pessoal entrar aqui para a gente começar a nossa live com o Daniel. Entrou! Oiá! Bom ter você por aqui. O Daniel acabou de chegar aqui. Oi, Jordano. Daniel aqui. Oi, Carol. Estão aqui recebendo o Daniel. Olá, Gabi, tudo bem? Tudo bom, Dani? Prazer Pessoal, enorme reencontrá-la, né? Depois de anos aí. depois de muitos anos, né? A gente estudou junto e estamos Nossa aí. Senhora, nem me fale que já passaram aí 5 anos desde a nossa pós da SMAT, né? Tanta coisa já mudou, né? É. Doutora Yasmin Mendonça, olha aí, grande advogada. Os amigos estão chegando aí. O pessoal tá entrando aí. Esperar um pouquinho, gente, que aí daqui a pouco eu vou conversar um pouquinho com o Daniel, pedir para ele se Beleza. apresentar para vocês. Olha só quem é que tá aqui. Caroline, Musalas, Maria Fernanda, minha namorada, minha dileta namorada. Beijo, meu amor. Helena, Juliana. Juliana. Vamos chegando aí, pessoal. A gente vai conversar sobre um assunto bem legal, né? Bem atual, por sinal. A LGPD está aí há alguns anos já que a gente vem falando sobre a LGPD, mas ninguém meio que esperava que ela fosse ser posta em prática como está sendo, né? Achavam que ia ser postergado, Exatamente. postergado, e de repente ela chegou e todo mundo ficou um pouco Chegou. confuso. A gente vai Finalmente falar mais chegou. a gente vai falar mais na prática aqui sobre a LGPD. Daqui a pouquinho o Isso. Daniel vai se apresentar aí para vocês e a gente vai tentar esclarecer as dúvidas do dia a dia mesmo que está todo mundo tendo. Deixa eu ver Finalmente se tá... chegou, né? Para a alegria de alguns e para a Exatamente. infelicidade de outros, né? Mas a realidade agora é a proteção dos dados pessoais e da privacidade, né? Uma realidade que é a nível global, diga-se de passagem, né? Exatamente, que a nível global eles estão a passos muito à nossa frente, né, já. Então a Demais, gente tem demais. que correr atrás. Dani, Com se apresenta certeza. um pouco, fala um pouquinho sobre você para a gente poder começar aí. Maravilha. Bom, primeiramente eu queria dizer que, antes de mais nada, eu sou amigo de Gabi. Nós estudamos juntos na pós-graduação, na SMAT, em 2015, já faz aí 5 anos, né? Vai fazer 6 anos. Que a E gente Gabi é uma terminou, né? grande advogada. Acho que você está morando em São Paulo agora, né, Gabi? Isso, isso. Maravilha. Gabi é uma grande advogada, advogada de referência, principalmente nessa seara da proteção dos dados pessoais e da privacidade. E apenas para me apresentar aqui rapidamente, eu sou advogado também, advogado trabalhista. Atualmente, eu estou o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Seccional Paraíba. Eu tenho meu próprio escritório e também estou me especializando nessa área de proteção de dados e privacidade. Eu tenho 2 certificações já internacionais pela Exim, que é uma instituição holandesa que credencia e certifica profissionais nesse ramo. Estou tentando aí obter, trilhar aquele itinerário tão sofrido e oneroso que é o da carreira de DPO, que a gente vai falar muito hoje, eu tenho certeza, que é do Data Protection Officer, ou aqui no Brasil, encarregado de proteção de dados. E é Isso. basicamente isso. Estou muito feliz de estar aqui com você, batendo esse papo. Espero que eu possa contribuir com as minhas ideias. A gente vai falar de praticamente tudo, pelo que a gente já conversou previamente. Então, Isso. quem estiver entrando aqui agora, eu tenho certeza que vai fazer uma grande imersão, um verdadeiro mergulho dentro desse tema e vai sair aqui com outra perspectiva. Exatamente. A gente quis dar esse panorama geral e principalmente da parte mais prática, né? O Daniel tem estudado bastante, sabe bem sobre o assunto, então a gente quer trazer um panorama geral para vocês, exatamente pelas pessoas estarem meio perdidas, né? Não só os advogados que estão estudando e tentando se aperfeiçoar, como a população no modo geral. A gente fez meio que aqui um roteirinho para a gente poder conseguir abarcar tudo. A gente vai conversando, né? Isso. A princípio, eu acho que a gente precisa começar, Dani, falando sobre a questão de como tudo isso começou, né? Como foi que surgiu? Qual foi o início disso tudo? Conta pra gente. Muito bem. Na verdade, muita gente acha que LGPD é o tema atual.
lê do engano. A gente fala em proteção de dados pessoais e privacidade há muito tempo, em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil é um tema que se tornou mais recorrente, mais frequente nos grandes debates, nas grandes discussões acadêmicas, aí também jurisprudenciais atualmente, e agora é uma realidade por causa do advento da Lei 13.709 de 2018, que é a nossa lei geral de proteção de dados pessoais, a famigerada LGPD. Mas o fato, Gabi, e todos que estão aqui assistindo, é que o mundo passou a dedicar, sim, uma maior atenção a essas regras, princípios e diretrizes relacionados à proteção de dados pessoais e privacidade em razão dos últimos incidentes e escândalos que nós tivemos aí. Acho que muita gente acompanhou o caso da Cambridge Analytica, um grande vazamento de dados pessoais que tivemos também com a Uber, com a empresa Adobe, com a empresa Ashley Madison, enfim, várias empresas aí que vazaram dados pessoais e isso gerou aí indenizações milionárias. Então, esses escândalos alertaram o mundo para que realmente a gente parasse e pensasse, olha, dado pessoal é coisa séria. Dado pessoal sensível, dado pessoal é extensão do direito à personalidade. Então, a gente tem que promover a proteção. Mas antes da gente começar a falar aqui, eu sei que o tempo é curto, o tempo é de 1 hora, mas eu tenho certeza que a Gabi tem tempo hoje para falar comigo. Se passar de 1 hora, a gente eventualmente retoma uma outra live aqui mesmo. Isso, a gente consegue. Consegue continuar, enfim. Mas o fato, gente, é que, assim, 3 premissas eu costumo trazer antes de falar sobre a LGPD. Acho que são fundamentais, é o ponto de partida para a gente começar a fazer aqui essa discussão, esse brainstorming aqui. Em primeiro lugar, proteção de dados pessoais e privacidade não é tema recente. Desde a Declaração dos Direitos Humanos, a gente fala em proteger a liberdade, os direitos de se proteger a casa, o lar, a família. Isso apenas está se moldando e tomando contornos mais específicos. Segundo ponto, não são todos os dados que são protegidos pela LGPD, pelo GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, de onde a nossa LGPD se espelhou, né, e outras legislações, mas apenas dados pessoais, aqueles dados que identificam a pessoa, ou ao menos tornam essa pessoa identificável. Nome completo, RG, CPF, a identificação biométrica. Então, a gente já começa a fazer alguns links com questões práticas, Gabi. Porque, por exemplo, se uma empresa fala assim, então quer dizer que eu vou aplicar LGPD na minha empresa para proteger documentos sigilosos. Não. Documentos sigilosos, fórmulas, patentes, software, códigos de software, segredos de negócio, não são assambarcados pela proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, mas estão somente dados pessoais. Dados que identificam a pessoa ou ao menos tornam essa pessoa identificável. Segundo ponto. Terceiro ponto, para a gente começar aqui com chave de ouro, é que além da LGPD, aqui no Brasil, e do GDPR, que é o Regulamento Geral General Data Protection Regulation, a nível Europa, ou pelo menos área econômica europeia, nós temos também outras legislações em outros países que também falam sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Nós temos aí na Argentina a Lei de Proteção de Dados Pessoais número 25326, que é o PDPA, desde o ano 2000. Então perceba-se que lei de proteção de dados não é tema recente, é um tema que se discute há muito tempo na América Latina e em outros lugares do mundo. A Argentina possui uma autoridade nacional de proteção de dados, que é a AIP, Agência de Acesso à Informação Pública. Nós temos também nos Estados Unidos, né? Lá não existe uma legislação geral, mas sim diferentes legislações para vários setores e para unidades federativas distintas. A gente tem, por exemplo, a saúde, para a educação, para finanças, né? Nível estadual, nível federal. A gente tem, por exemplo, como grande exemplo, a Lei de Privacidade dos Consumidores da Califórnia, a CCPA, a California Consumer Privacy Act. Nós temos também a lei federal relacionada a telemarketing, né? Que é a Telemarketing Sales Rules, ou seja, normas e restrições de telemarketing, envolvendo principalmente a questão da privacidade, por exemplo, proibindo chamadas para quem já disse que não quer receber ligações. Imagina se isso pega aqui no Brasil. Se isso pegasse aqui no Brasil, ia ser muito bom, né, Dani? Sério. Ia ser uma completa maravilha. A gente está tentando aí, né? Nesse caminho, a gente está trilhando para isso. Mas... Perfeito. Espero que com o LGPD isso realmente seja algo efetivo, né? De fato, que funcione. Sim, sim. Temos, enfim, Japão, desde 2003 nós temos a APPI, Act on the Ou Protection seja, of Personal Information. é algo que algo que não é recente como as pessoas acham que é recente, né? A gente vê aí, a gente vem estudando, não é recente no Brasil para começo de história, porque a gente já vem há alguns anos estudando sobre isso, né? E falando sobre essa lei, mas no mundo todo é uma legislação que é super importante. É uma realidade. Que já é uma realidade, né? Que no Brasil está virando uma realidade, é isso que a gente vem conversar aqui, né? E pensando nisso tudo, a gente vê que com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a LGPD, também com o GDPR, tem alguns personagens que são bem importantes, né? Que a gente não pode deixar de falar sobre eles aqui.
tem a questão, e as pessoas confundem muito, né? Muitas vezes chegam para mim e falam, mas qual é a diferença do controlador para o operador, o que é, e essa história de DPO? Eu vi várias empresas Isso, perguntando, né? Falando, eu vou ser obrigado, agora o que é isso de DPO? Então, vamos introduzir também para a gente falar da parte prática, trazer um pouquinho claro, desses personagens, dar uma pincelada aí para o pessoal entender a diferença, o que é com cada um. certeza. Com certeza, exatamente. Como você bem falou, bem pontuou, nós temos aí praticamente três grandes atores, né, no contexto das relações que envolvem proteção de dados pessoais e privacidade, né? O controlador, que é aquele que também na GDPR é referido como responsável pelo tratamento, de uma forma muito feliz, diga-se de passagem. Nós temos aí o operador, que é aquele que bota a mão na massa, que trata os dados pessoais em nome do controlador. E nós temos também o DPO, que é o Data Protection Officer, ou aqui no Brasil, encarregado de proteção de dados pessoais, que é basicamente aquele agente que vai atuar como um canal de comunicação entre o titular dos dados, o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E as pessoas confundem muito, né? O operador com o DPO, tipo, não conseguem entender a distinção e as tarefas, né, de cada um. Exatamente. O controlador é aquele que manda, é aquele que está no plano das ideias, é aquele que formula, é aquele que diz como os dados pessoais será tratado. Tanto é que o GDPR chama controlador de responsável pelo tratamento. Está no plano das ideias, ele tem poder decisório sobre o tratamento de dados pessoais. O operador não. O operador é aquele que vai acatar as ordens do controlador. O GDPR até fala que eles têm que firmar um contrato e o operador tem que respeitar as instruções do controlador. E o DPO é aquele que vai fazer a interlocução entre esses atores. É o que vai ajudar, é que vai dar o pitaco, é aquele que vai receber uma reclamação de um titular. Estão falando, vezes... falando muito, Dani, desculpa te interromper, sobre a responsabilidade pessoal. Como é que fica essa questão da responsabilidade dessas pessoas, desses personagens aí? Perfeito. Na verdade, a responsabilidade entre o controlador... Para a gente pensar em responsabilidade, inicialmente, a gente tem que definir na prática quem é quem. É por isso que é muito importante que as empresas, quando de um plano de implementação de um termo enfim, de um estatuto de privacidade, por exemplo, elas definam claramente quem que é o controlador, quem que é o processador, quem vai ser o DPO. Muitas vezes o controlador pode ser o processador, muitas vezes pode nem haver um DPO. Então, a gente primeiro tem que estabelecer quem é quem para começar a atribuir as devidas responsabilidades. Sim. Mas o fato é que tanto o controlador responde, como o processador responde. Já o DPO é uma coisa mais delicada, porque o DPO tem que ter autonomia, ele tem que ter maior segurança na sua atividade. Ele não pode ficar recebendo poder de ingerência por parte do controlador. E se o controlador atua de forma fraudulenta com o operador, eles podem, ou melhor, eles vão responder de forma solidária. A própria LGPD fala isso. Então a gente tem que saber quem é quem no caso concreto para começar a entender quem é responsável pelo quê, sob pena de serem sim responsáveis. De uma forma simples, me repete aí. Defina aí em poucas palavras. O controlador, o operador e o DPO. Maravilha. O controlador, Gabi, nada mais é do que aquele que toma a decisão, vou dar um exemplo daqui a pouco, mas é aquele que toma a decisão no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Vai ser assim, vai ser assado. Eu quero que seja tratado dessa forma, eu quero que seja utilizado esses meios. Ele toma as decisões, que vai tomar a frente. Né? Exatamente, ele toma a decisão. A ideia é poder decisório, aquela ideia do mind thinking. Ele que realmente pensa naquilo ali tudo. Então, por exemplo, se você tiver, só para ilustrar aqui nossa situação, se a gente tiver um banco que contrata um call center, quem que vai ser o operador? Quem que vai ser o controlador? Se o banco está trabalhando para obter dados pessoais dos seus clientes e para isso ele terceiriza uma empresa de telemarketing, de call center, nesse caso está muito claro que o banco vai ser o controlador e a empresa de telemarketing, a empresa de call center vai ser o operador. Ele está tratando os dados pessoais em nome de quem? Em nome do banco. Ela repassa os dados pessoais para o banco, colhe os dados pessoais, ou seja, trata dados pessoais em nome do banco. Então, essa é uma relação que fica muito claro. Isso pode acontecer também com a gente, nos escritórios de advocacia. A gente está lá colhendo dados pessoais dos nossos clientes. O cliente vai lá, fornece procuração, dado RG, nome completo, muitas vezes dados sensíveis, por exemplo, uma ação criminal, que envolve uma situação muito, enfim, muito pesada, muito pessoal, uma questão que envolve um divórcio, também não é particível. São documentos até mais simples, né? Se a gente for parar para pensar, a gente, como advogado trabalhista, recebe atestados médicos, documentos de saúde. Exatamente. E aí a gente entra nessa questão dos dados sensíveis, né? Que são protegidos. Todos os dados pessoais estão sendo protegidos, mas os sensíveis, né, têm uma relevância um pouquinho
maior e a gente está no dia a dia lidando com isso, né? E eu acho que as pessoas não entendem ao certo que todo mundo, no final das contas, está lidando com dados pessoais, né? É importante a gente delimitar também o que seriam esses dados sensíveis, para quem realmente está de fora e não está muito por dentro. Mas os dados pessoais Isso. sensíveis, rapidamente, são aqueles dados que podem, eventualmente, causar um estigma. Aqueles dados que são tão pessoais, tão íntimos, eventualmente, que podem causar um aspecto de discriminação. Então, por exemplo, dados que Sim. envolvem saúde, você que é médico, você que tem uma clínica médica, você tem lá o relatório dos seus pacientes, né? A condição clínica de cada paciente, muitas vezes tem uma doença que está lá guardada em sigilo. Isso tem que ser protegido. A Sim. LGPD não protege apenas dados comuns, mas dados sensíveis. E esses dados sensíveis são objeto de um tratamento especial também. Exatamente. E a gente vai falar até um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver falando sobre as relações de trabalho e LGPD, né? Porque também tem essa questão dos dados sensíveis. Mas antes de adentrar de novo nessa questão prática, né, do que a gente vai falar mais Perfeito. para frente, a gente se inspirou no Brasil, a LGPD é inspirada na legislação europeia, né, no GDPR. E Sim. a gente, muitas vezes, se fala de GDPR, se fala de LGPD como se fosse praticamente a mesma coisa, tipo um Ctrl-C e Ctrl-V, quando na verdade não é, né? Isso. É muito Muito parecido, mas parecido. tem algumas diferenças entre as legislações. E aí eu queria que você me falasse Perfeito. um pouquinho dessas diferenças para a gente poder entender na prática, de fato, qual a diferença principal, por exemplo, dessas legislações. Exatamente. Olha, o que precisa ficar muito claro aqui é que o GDPR, apenas para esclarecer, General Data Protection Regulation, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, vamos chamar RGPD, a gente está no Brasil, nada mais é do que o Regulamento de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, que é aplicado em praticamente toda a União Europeia, né, na área econômica europeia. E esse Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais inspirou várias legislações, dentre elas a nossa LGPD, a Lei 13.709 de 2018. Então, Gabi pediu para eu que eu explicasse, esclarecesse essas principais diferenças. O fato, Gabi, é que a LGPD é uma versão muito compacta e muito Sim, resumida do GDPR. Ele praticamente pegou o GDPR, trouxe para o Brasil, enxugou, tirou o máximo de dispositivos possível e aí adaptou a nossa realidade normativa. Mas o fato é que são legislações muito idênticas, que diferem em questões meramente pontuais, mas que a LGPD é muito mais compacta, é muito mais enxuta, talvez até de forma proposital, sim, abrindo margem para que outras legislações possam regular de forma mais específica. Mas, assim, eu acho que a gente tem que analisar tanto o GDPR como a LGPD não de forma a procurar diferenças, mas sim de procurar formas de fazer com que haja uma verdadeira simbiose, uma verdadeira troca de ideias entre uma e outra. Porque as diferenças são meramente pontuais. Vou aqui elencar algumas. Por exemplo, havendo aí um vazamento de dados, ou da data breach, por exemplo, a LGPD fala que a pessoa, o controlador no caso, deve comunicar imediatamente à autoridade de proteção de dados num prazo de até 72 horas. A LGPD nada fala com relação a esses prazos. Mas veja bem, 72 horas não é um prazo razoável? Para mim, particularmente, é. Então, assim, eu não acho que se você for analisar por essa ótica, você vai obter alguma vantagem. Eu acho que se você se inspirar no GDPR, você consegue resolver grande parte dos problemas. Porque o GDPR é uma norma muito mais geral, uma norma muito mais sim. abrangente. Então, acho que a gente tem que beber, eventualmente, dessa fonte. Tanto é que ela é aplicada em mais de 27 países na União Europeia. Então, o Brasil E ela deveria já sim tá, se inspirar. e ela já tá amadurecida, né? Como a gente estava conversando, Exatamente. ela já vem sendo aplicada aí. E puxando esse gancho, né, dela já vir sendo aplicada, vamos começar a questão prática, né? Muita Sim, com gente não certeza. sabe no Brasil a questão de quando é aplicado a LGPD, né? Quando a gente vai utilizar a LGPD, quem é que pode se valer da LGPD e qual empresa, qual é a situação, quem tem que tomar cuidado com a LGPD? Isso. Bom, na verdade, a LGPD ela é aplicada em todo o território nacional. A LGPD aplica-se no Brasil inteiro, mas a gente fala muito do GDPR e, Gabi, a gente está trocando ideia também sobre o GDPR, porque a GDPR pode ser aplicada assim no Brasil em situações excepcionais. É o que nós chamamos de extraterritorialidade. Mas o fato é que, se o tratamento for realizado em território nacional, aqui no nosso país, e aí, independentemente do meio, se for em meio digital, meio físico, independentemente da sede do país onde está o controlador, o operador, vai ser aplicada a LGPD. Quando os dados forem coletados no território nacional, também será aplicada a LGPD. Se você trata dados pessoais do Brasil, você, empresa, está coletando dados, está transmitindo dados, está apagando dados, está armazenando, classificando, enfim, qualquer tipo de manuseio com dados pessoais, e a isso nós chamamos de tratamento,
você está sujeito às regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sob pena de eventualmente pisar na bola e sofrer uma multa milionária. Aquelas multas assim bíblicas, escatológicas, babilônicas. Então você tem que ter cuidado sim com relação à aplicação da LGPD. Se você controla dados, você trata dados pessoais, você está sujeito às regras sim, aos princípios, às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Seja tratamento por meio físico, por meio eletrônico, seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes você é empregador doméstico. Empregador doméstico também está sujeito à LGPD. Você não tem os dados do seu empregado, você não passa os dados do empregado para o E-Social? Para mim, isso é tratamento de dados. Então, você está sujeito às diretrizes da LGPD. E se você é pessoa jurídica, lê-se empresas, seja empresa pública, ou seja pessoa jurídica de direito público, né, o poder público em geral, seja privado, enfim, empresas, associações, entidades religiosas, empresas individuais de responsabilidade limitada, as EIRELIs, você está sujeito à incidência das normas e regras da LGPD. Tem que ter muito cuidado nesse aspecto aí. E aí a gente vai só para a questão de multas e etc., porque tem uma diferença, né? Se você é microempresa, se dependendo do tamanho da empresa, a gente fala muito sobre essa questão da aplicação mesmo, e mais para frente a gente vai falar sobre a autoridade nacional, né? Sobre essa questão das multas. Exatamente. Mas para a pequena empresa, Daniel, também se aplica? Também existiria essa multa? Como é que fica? Existe. As penalidades previstas na LGPD são muito claras e não traz distinções, basicamente, entre empresas públicas, entre microempresas, pequenas empresas. Creio eu que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, vamos chamar assim, para poupar o nosso latim em excesso, ela certamente vai editar algum regulamento estabelecendo possivelmente uma situação excepcional. Mas com relação ao tratamento das microempresas e pequenas empresas, eu apenas faço uma ressalva que sim, elas podem sofrer as penalidades previstas na LGPD, mas essas penalidades são aplicadas sobre um critério de dosimetria. A gente sabe que não é porque a empresa, enfim, vazou um dado que vai ser aplicado em 50 milhões de reais. Não é bem assim. Existem critérios, de até. Vai se levar em conta muitas vezes a boa-fé do infrator, se ele tomou alguma medida, se eventualmente ele tomou algum ato para reparar esse incidente de forma imediata, se houve muitas vezes uma reincidência. Tudo isso vai ser levado em conta. Creio eu que o fato de ser microempresa, por si só, já é sim um requisito para abrandar a questão da multa, até porque pelo porte da empresa, pela condição estrutural da empresa dentro do mercado, creio eu que não seja razoável e proporcional. Esses requisitos devem ser aplicados para uma microempresa, até mesmo para uma startup muito pequena, por exemplo. Então a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de aplicar a pena, de pensar nesses critérios que são pautados por princípios de proporcionalidade e da razoabilidade. Até é bom a gente falar disso, Gabi, porque a LGPD não fala tanto em critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, quando vai falar de multa. É até curioso que quem for ler a LGPD, a GDPR, vai se deparar com a palavra coima. Coima é multa em português de Portugal. E na GDPR fala nesses critérios de proporcionalidade, de razoabilidade. Na LGPD, não. Onde a gente tem que buscar inspiração no GDPR. Então é por isso que eu digo, tem que haver esse diálogo entre as fontes, entre as normas internacionais e entre a nossa LGPD. Sim, e é exatamente o que a gente vem falando, né? Alguns clientes meus vêm perguntando sobre a LGPD, falam assim, mas eu sou microempresa, será que se aplica a mim também? E a gente tende a orientar dizendo que se aplica a todo mundo tem que se organizar, né? E aí eu entro também em outra pauta, a gente precisa se organizar, as empresas precisam se estruturar no sentido de poder passar a respeitar a LGPD, né? Passar a respeitar toda a questão de proteção dos dados. E eu queria saber uma dica sua, o que você acha que as empresas têm que fazer para estarem de acordo com a LGPD? Quais são as principais dicas? O que é que elas precisam? Maravilha. Eu gosto muito dessa parte de entrar nesse assunto, que é a parte mais prática. Acho que muita gente também gosta de saber o que é que eu devo fazer, né? Afinal, a LGPD já entrou em vigor desde o dia 18 de setembro deste ano. Já está sendo aplicada. A Autoridade Nacional já está sendo constituída, já foi assinado o decreto, já está em fase de implementação material. O GDPR está em vigor desde 25 de maio de 2018, então é uma realidade. Não é mais uma questão de, será que eu vou implementar? Implemente. Eu lhe digo, você empresário, pense em LGPD, mude a cultura organizacional da sua empresa. Mas, Gabi, já que você falou, eu pensei aqui e estruturei algumas etapas, deixei muito bem organizado aqui, até posso passar depois, se você quiser repassar para o pessoal, passo a passo, de como é que eu acho, particularmente, que as empresas deveriam estar compliance com a LGPD e com as normas gerais de proteção de dados pessoais e privacidade. O primeiro aspecto que eu destaco aqui é conheça a LGPD. As empresas devem conhecer o teor da legislação
antes de qualquer coisa. Eu não posso exigir que meus empregados, meus colaboradores se atentem às normas de proteção de dados se eles sequer sabem, muitas vezes, o que é LGPD. Então, deve haver uma cultura educativa dentro das empresas. Dentro da minha organização, eu preciso promover, muitas vezes, treinamentos, palestras, e não apenas promover, mas exigir que eles saibam o conhecimento, o teor das normas de proteção de dados pessoais, ou pelo menos os aspectos principiológicos. Isso é muito importante. Deve haver uma mudança na cultura organizacional, ou seja, deve haver uma profunda mudança na mentalidade no que diz respeito ao tratamento de dados. Eu tenho uma empresa. Nessa minha empresa, eu penso em diversos aspectos. Eu penso em fornecedores, eu penso em clientes, em consumidores, nas minhas finanças, e agora eu penso em dados, é algo a mais. Isso deve estar incorporado na própria empresa. Aliás, é um conceito muito conhecido também, que muitas vezes, quando você vai criar um produto, criar um serviço, as ideias de privacidade devem estar incorporadas desde a sua concepção. É o que nós chamamos de privacy by design. É um tema que vai ser muito falado daqui para frente, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nomeie um DPO, um Data Protection Officer, um encarregado de proteção de dados pessoais. Ele é o cara que é o responsável por te orientar, te passar todas as regras, usando um termo bem popular, o bizu no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, para saber se você está andando na linha. É ele que vai fazer a interlocução entre você, o controlador, o dono da empresa, a Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Se você for multado, ele vai te ajudar a criar um plano, a criar aí uma estratégia para sair daquela situação, a deixar a empresa em conformidade com o LGPD, dentro da legalidade mesmo. Então, eu digo para você, nomeie um encarregado de proteção de dados pessoais. Aí muita gente fala assim, é obrigatório, não é obrigatório? Isso a gente só vai saber daqui para frente, quando a NPD estiver plenamente constituída e editar seus regulamentos, suas normas internas. Que em muitos casos, acredito eu, que não vai haver muita necessidade de um DPO não, tá, Gabi? A empresa é muito pequena, não lida com um grande volume de dados, a condição é muito pequena. Eu não acho que haja uma necessidade de haver um DPO. Apesar de que muita gente fala que sempre deve haver um DPO. O fato é que esse profissional, que aliás é muito bem remunerado, será muito bem remunerado, pois procurem o padrão salarial do DPO no Google, ele vai ser tão importante quanto, por exemplo, um contador dentro da empresa. Então a gente tem que atentar para isso. Implemente uma cultura organizacional em termos de educação, com as leis de proteção de dados pessoais, realize treinamentos e exija que os seus colaboradores saibam disso. Em segundo lugar, nomeie um DPO. É ele que vai te dar todo o suporte na hora do aperreio. Terceiro ponto, esse aqui para mim é um dos mais importantes. Entenda, empresário, o fluxo de dados dentro da sua empresa. Como é que esses dados caminham dentro da sua organização? Todo o ciclo de vida, desde o momento da coleta dos dados pessoais até o eventual descarte. Saiba para onde vão esses dados. Eu costumo dizer, saiba quais dados você está coletando. Saiba para onde vão, por que eles vão, para quem eles vão, qual é o volume de dados pessoais. Você precisa desses dados. Eventualmente, dados desnecessários devem ser descartados, sob pena de coletar muita coisa de uma pessoa, muita coisa pessoal, por exemplo. Dados inúteis devem ser apagados. A gente fala muito sobre isso, da mudança das empresas, da cultura, como você falou desde o início dessa exemplificação desse caso. Porque o que acontece? As empresas muitas vezes coletam vários documentos que são desnecessários, mantêm esses documentos desnecessários por um período muito longo também, né? Mais para frente a gente vai falar da questão trabalhista, né? Que a gente quer também comentar, mas até questão de envio de currículos, por exemplo, armazenamento desses currículos e tudo mais. Tem empresa que guarda muitos dados e de repente aconteceu um vazamento por um dado que nem precisava estar armazenado, né? Exatamente. Dados inexatos devem ser corrigidos, dados desnecessários devem ser apagados. Por que eu vou manter na minha empresa os dados que não servem mais, né? Então, assim que você perceber que aquele dado não tem mais a finalidade, ou pelo menos que mudou a finalidade para o tratamento de dados pessoais, realize o descarte daqueles dados. E não apenas realize, como informe ao empregado que você realizou, o empregado, enfim, ao titular de dados pessoais, a gente está falando de relação de trabalho aqui, que você realizou o descarte. É muito importante que as empresas sejam transparentes. A GDPR e a LGPD praticamente martelam na sua cabeça para dizer assim, seja transparente. É um princípio básico da LGPD. O princípio da transparência. Mantenha o titular dos dados pessoais completamente informado, ele tem que ter uma garantia. O dado que vai vazar não é seu, é dele. É ele que vai ter o prejuízo. É ele que vai ter, eventualmente, uma imagem negativa perante o mercado de trabalho, por exemplo. Como você muito bem falou, currículo. Às vezes, um empregado tem um currículo lá guardado na empresa
e aí muitas vezes, sei lá, um colaborador vê aquele currículo, tem inveja daquela pessoa, pega o currículo para ele, e aí? Isso é um vazamento de dados. Ou seja, foi perdido aquele documento, foi extraviado ilicitamente. Por isso que é muito importante, eu vou falar daqui a pouco, que as empresas também adotem medidas de segurança, contratem, invistam em questões relacionadas à segurança da informação. Então isso é muito importante. Sim, e apenas sim. para continuar aqui, que a gente estava mantendo aquele padrão do 1, 2, 3, 4, 5, aquela linha do tempo, você, empresa, entenda o fluxo de dados que percorre dentro da sua empresa, como se houvesse uma capilaridade, como se esses dados realmente trafegassem dentro da sua empresa. Faça esse mapeamento, esse data mapping. Entenda o inventário, a base de dados. A gente chama isso de assessment. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente entenda. Eu só posso traçar um plano estratégico na minha empresa de proteção de dados se eu souber para quem vai o dado, se o dado é sensível, se o dado não é. A gente precisa entender. Tudo isso, existem ferramentas, softwares, inclusive, muitas vezes, que conseguem delimitar muito bem essa questão dos dados pessoais. Né? Quarto ponto. Estabeleça um código de conduta. A empresa que não tiver um código de conduta, certamente, nesse aspecto, está fadada ao fracasso. E eu falo assim, Gabi, porque as pessoas falam muitas vezes, porque multa. Não é só multa. Não é só multa a sua preocupação. O aspecto reputacional é muito importante. Sim, muitas vezes exatamente. sua empresa fica manchada perante o mercado, você não consegue mais contratar por causa da sua imagem que está negativada. Enfim, negativada no sentido de ser suja mesmo, né? Manchada, maculada. E hoje é muito fácil, né, Dani? De vazar tudo, de repente a figura da empresa, a imagem da empresa ficar suja, ficar, né, maculada no mercado. Então é isso que a gente precisa se atentar. E esses códigos de conduta e a gente está falando de compliance no modo geral, e também falando sobre essa questão de segurança, a segurança é extremamente importante, né? Porque realmente, e pior, né? Que com a internet hoje, a internet tem muitas coisas positivas, mas traz pontos negativos também, que tudo se espalha muito rápido, né? Exatamente, então, o vazamento se viraliza, né? a segurança, se ela não for potencializada na empresa e acabar os documentos, os dados pessoais vazando, né? A imagem dessa empresa no mercado, além da multa, como você bem falou, vai ficar bem feia. As ações, vão lá para baixo. Quem não acompanhou na época, né, os escândalos da Cambridge Analytica, que, enfim, estavam coletando dados pessoais através daquele teste, o This is Your Digital Life, através do Facebook, desenvolvido, acho que, se não me engano, por um Alexander Koger, o nome do pesquisador. Esses dados foram trazidos, foram levados, aparentemente eles eram colhidos para um teste de perfil psicológico, mas eles eram utilizados para estratégia de target, de marketing direcionado, marketing comportamental. E isso, muita gente fala que serviu aí para influenciar nas decisões das eleições nos Estados Unidos, serviu para eleger, por exemplo, Donald Trump, né? Acho que para quem quiser entender melhor, eu até indico aquele documentário muito bom que é o Privacidade Hackeada, que está disponível no Netflix, assim, explica o caso de forma pormenorizada. E as ações do Facebook foram lá para baixo, a imagem ficou muito prejudicada. É muito importante a gente pisar nesse aspecto aí do código de conduta. Não é só multa. Você não tem que se preocupar só com multa. Muitas vezes o seu banco de dados pode ficar bloqueado, você sofre advertências, enfim. Multa é apenas um aspecto de diversos outros. É que nem a questão do consentimento. Todo mundo fala assim, trata dados, consentimento. Não é só consentimento. A gente vai falar daqui a pouco, vou falar da relação do trabalho, mas você pode tratar dados pessoais com base em outros requisitos, que não necessariamente consentimento. O consentimento é um das diversas hipóteses de tratamento de dados pessoais, entendeu? Então, é por isso que eu acho e tudo tem se falado sobre isso. O consentimento, óbvio, é muito importante, né? Mas eu vejo muita gente falando sobre LGPD, falando exatamente sobre isso. Não, tem que ter o consentimento. Tendo o consentimento, está tudo certo. Tendo o consentimento. Mas não é bem assim, né? Se tiver tudo o consentimento, não se resolve no consentimento. E se tiver o consentimento e os dados vazarem, também existe uma problemática da mesma forma, né? Exatamente. Eu acho assim que tanto o controlador, quanto o processador, quanto o titular dos dados pessoais devem estar resguardados. Cada qual tem que ter suas garantias. Então, acho que tudo deve estar muito escrito. Tanto é que a LGPD, o GDPR, fala que o consentimento tem que ser acolhido de forma destacada das demais cláusulas. Então, isso é muito importante. E, assim, além do código de conduta, eu quero frisar muito isso, que, assim, eu não vejo muita gente falando, mas que, para mim, é sempre um dos mais importantes aspectos dessa questão do plano de compliance, é que as empresas devem investir fortemente em segurança da informação. Adotar um sistema de gestão de segurança da informação, a gente chama de CGSI, principalmente com base nas normas ISO, né, em especial na ISO 27001, adotar medidas técnicas de criptografia, política de mesa limpa, anéis de proteção,
treinar colaboradores, ter cuidado com phishing, com abrir e-mail, com hacker, com divulgação de senha, usar crachá, adotar câmeras de monitoramento. Tudo isso deve haver, tudo isso tem que ser estimulado pelas empresas para que se garanta aí a confiabilidade da informação, Sim, representada pelo tripé da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Isso, Sim, essa questão das câmeras é algo muito importante, né? Porque algumas vezes delicado, né? É delicado e importante, mas eu tenho conversado com alguns clientes e eles falam assim, doutora, mas isso é impossível, porque se eu coloco um sistema que proíbe prints das telas dos meus computadores, dos meus empregados, é simplesmente chegar, ele pega o celular, ele vai e tira uma foto. E aí a gente fala, não, tudo bem, Sim. eu entendo que ele simplesmente pode tirar uma foto e talvez vire a prejudicar, mas se você tem todo o passo a passo de uma segurança e você tem câmeras, você consegue identificar aquilo ali, né? Também. E eu acho que a cultura da empresa também, alimentar dentro da empresa isso da importância, do cuidado. Óbvio que se tiver alguém que está aí com uma finalidade ruim, né, com a má intenção com a empresa, é como a gente está falando, independente das ferramentas de bloqueio de print screen, né, que hoje em dia a maioria das empresas estão instalando essas ferramentas, né, inclusive colegas que trabalham em bancos que eu já conversei, por exemplo, tem muitos bancos que hoje, até se você acessa um e-mail pelo seu celular, o seu celular fica bloqueado de tirar print para você também proibir essa questão do vazamento de dados. Mas com relação, eu fico preocupada também com relação a essas dúvidas, né? Como é que vai ficar essa história de, chegou lá, tirou uma foto da tela e vazou, por exemplo, um código-fonte ou alguma coisa importante só com uma foto que foi tirada, né? Entendi, com certeza. Assim, eu acho que nessas questões de vigilância, de e-mails, de monitoramento de imagens dos empregados, a própria LGPD, a própria GDPR também autoriza situações excepcionais. Mas eu acho que deve ser avisado o empregado inicialmente. Tem que tomar ciência de que sua imagem está sendo capturada. Imagem é dado pessoal. Imagem, enfim, quantas hipóteses de casos aí, escândalos nós tivemos aí na mídia com relação à inteligência artificial que monitorou aspectos da imagem, da face daquele indivíduo, né? Então, acho que se você vai monitorar o ambiente de trabalho, você tem que avisar, olha, tem um sistema de câmeras aqui, você já está previamente ciente, se possível, colher a assinatura de que aquele empregado, aquele colaborador está ciente que está sendo monitorado, fazer o monitoramento, enfim, saber se o e-mail corporativo, obviamente, está sendo monitorado, se ele pode estabelecer uma política de acesso a eventuais sites. A gente sabe que acontece, enfim, o empregado está acessando pornografia no ambiente de trabalho. Quantas vezes a gente não vê isso? No caso até de incontinência de conduta, né, que podem ser uma dispensa por justa causa, previsto no artigo 482 da CLT, não lembro a linha exatamente. Então, tudo isso tem que estar bem amarrado, bem anotado, bem assegurado, bem registrado, para que todas as partes tenham suas garantias jurídicas. Porque quando isso chegar no judiciário, vai dar problema, entendeu? Então, é um aspecto muito importante. E além, obviamente, dessa questão das medidas de segurança, medidas técnicas, medidas físicas, medidas organizacionais como um todo, eu acho que é muito importante que as empresas também, eu tenho certeza que é muito importante que as empresas adotem uma política de privacidade muito bem formulada, né, com atenção especial para os direitos dos titulares. Assim, eu sugiro a todo mundo que quer se aprofundar um pouco nesse tema, no contexto mais prático, que visualize as políticas de privacidade dos sites, por exemplo. Se você for no Instagram, tem lá termos de uso, políticas de privacidade. Se você for no site da UOL, você vai lá, tem lá, clique aqui para... Hoje em dia, todos os sites já se atualizaram, basicamente, grande maioria, no que diz respeito à política de privacidade. E você tem lá como clicar e ver quais dados seus estão sendo coletados, para quais finalidades, para quem eventualmente estão sendo repassados, se são dados, enfim, sensíveis ou não. Tudo isso está devidamente registrado. Tanto é que se você for hoje em dia, qualquer site, acho que todo mundo está achando aqui, 100% que entrou em qualquer site, apareceu lá. Esse site trabalha com um sistema de cookies. Você aceita seguir adiante com esse sistema? Sim. Por quê? Porque está sendo monitorado. O seu comportamento na web está sendo completamente monitorado. Eu acho que todo mundo já assistiu agora esse documentário novo da Netflix, que é Dilema das Redes. Você passa um tempo ali naquela imagem, o algoritmo entende que você tem interesse naquilo. Não é à toa que depois, quando você abre outra página, começa a ser bombardeado de anúncios daquele mesmo tema. Que são exatamente as ferramentas de retargeting, né? Que eles conseguem trazer uma propaganda para você de algo que você tem interesse, né? O que a gente chama de behavioral target, né? Marketing. Porque ele analisa o seu comportamento através dos cookies. Isso é muito importante, porque assim,
cookie, os seus rastros na internet são dados, né? São dados. O site que você visita, o tempo que você fica na publicação, tudo isso são dados pessoais. E estão sendo colhidos. O editor do site, achei muito interessante aquele documentário, Gabi, porque ele fala assim, a gente acha que o produto muitas vezes é o Facebook, mas não é, você é o produto. Essas empresas estão competindo assim, acirradamente pela sua atenção, entendeu? Para que muitas vezes coloque ali num banner um anúncio direcionado para você ou não. Você é o produto. E se o dado está sendo colhido pelo editor do site e passado, enfim, para a empresa de publicidade, ambos são controladores, ambos têm dados pessoais, ambos vão tratar dados pessoais, escolher para alguma finalidade específica. Então, é por isso que é muito importante ter essa política de privacidade. E assim, como é que deve ser feita essa política de privacidade? O que não pode faltar, na minha opinião, para você que é empresário, que é uma dica mais prática, né? Eu acho que você, em primeiro lugar, tem que disponibilizar a política em um local de fácil acesso, geralmente no seu site, no seu website, deixar lá uma aba específica para os termos de uso e políticas de privacidade, detalhar, ou seja, analisar de forma esmiuçada como os dados pessoais são coletados e para quais finalidades, bem como eles são armazenados, para quem eles são transferidos. Sim. E detalhar... eu acho que até para quem contrata, né, para fazer esses serviços, porque eu advogo para uma empresa que faz especificamente essa parte de retargeting, e uma das questões que eles trazem é muito essa parte da transparência, e dependendo do tipo de retargeting que eles fazem, que é essa questão do banner que a gente está conversando, no caso dessa empresa que eu presto consultoria jurídica, eles não identificam o usuário, então não existe a pessoalidade. Eu não sei quem é o usuário, eu não sei quem é a pessoa ela é apenas um hash, que é um código X, XYZHW, e que 001. E que com isso a privacidade do usuário ela é resguardada, né? Inclusive eles conseguem atuar na Europa já com GDPR forte. Estão atuando aqui, tem parceria com o Google, justamente porque eles não identificam. Você pode tentar saber. Eu não sei que é Gabriela, que é mulher, que é isso, que é aquilo. Eu sei somente que é aquela linhazinha, aquele código, a anonimização. É anônimo, né? Que é um dos princípios. Então, é totalmente anônimo. E eu sei que aquele anônimo, que aquele código XYZHW, visita muito a página de turismo, tentou comprar uma passagem para João Pessoa e não conseguiu comprar, e eu vou recomendar para XYZW aquela venda. Exatamente. Então, Perfeito. a gente entra muito nessa parte do anonimato, né? Porque se você você contrata uma empresa que está de acordo com o GDPR, que está de acordo com o LGPD, que respeita o anonimato, então aquele cookie, aquelas informações ficam mais preservadas. Então, a gente vem trazer à tona toda essa questão, né? Hoje com a LGPD, principalmente, com a proteção. Porque as pessoas se sentem meio vigiadas, se sentem meio... A gente teve até um caso que teve uma senhora que ligou para essa empresa e falou assim, é o seguinte... Todo dia eu tô vendo tal coisa, tô vendo, tá lá, estão me seguindo, vocês estão vindo atrás de mim, eu quero que tire agora. E aí a empresa falava, mas a gente não sabe quem é você. O problema é que a empresa não sabe, né? A gente não sabe quem é você. Existe uma abinha lá, existe uma setinha que você clica e que você pede para não ter mais. É isso aí e tal. É importante até falar isso. E acabou explicando para ela, porque hoje, como você falou, você entra em qualquer site, tem lá, você dá direito a acessar os cookies e blá, você aceita. Às vezes as pessoas aceitam no automático também, né, algumas coisas. E precisam entender também que podem criar bloqueios para que isso não aconteça também, né? É interessante porque, assim, você falou dessa questão da anonimização, né? Os dados anonimizados, para quem não sabe, eu nem sequer posso reivindicar eventuais direitos com base na LGPD ou no GDPR, porque essas legislações não assambarcam dados anonimizados. Dados anonimizados praticamente não são dados, salvo se o método de anonimização ele for reversível. Aí, nesse caso, sim, essa questão da pseudonimização, né? Então, eu acho que além de tudo isso que a gente falou, é importante consignar que na política de privacidade você tem que permitir que o usuário consiga exercer direitos, abrir um canal para que o usuário possa relatar os seus problemas e que haja uma linguagem simples, que ele entenda o que ele está lendo, sem que dê margens para eventuais duplas interpretações ou interpretação mais confusa. Sim. É um princípio basilar. O princípio da simplicidade, da informalidade, ele tem que entender o que ele está lendo e ele tem que exercer os seus direitos. Os direitos dos titulares, oponíveis em face dos controladores, devem estar registrados na política de privacidade. Olha, você tem direito a isso, tem direito àquilo, você pode reclamar, você tem aí o contato do DPO, o contato do DPO tem que estar no site, estampado em linhas claras para quem quiser eventualmente se reportar.
Se o meu dado foi violado, se vazou, enfim, uma foto minha, uma informação muito pessoal pelo site, que não garantiu a devida confidencialidade, eu tenho todo o direito de opor direitos e a entidade controladora, a empresa, tem o dever de facilitar o exercício desse direito. É isso que o GDPR pisa, é isso que a LGPD faz questão de enfatizar. Isso é muito importante. Então, Sim, assim, sim. eu gosto de resumir em linhas gerais, né? Você que é empresário, como está em conformidade com a LGPD? Primeiro lugar, promova o conhecimento da legislação. Segundo lugar, nomeie um DPO. Terceiro lugar, estabeleça, estude o fluxo de dados da empresa, analise o inventário desses dados, obtenha o diagnóstico do risco referente à situação da organização, para que você eventualmente consiga entender onde você está falhando, onde você está eventualmente acertando. Elabore um código de conduta, estruture uma equipe, designe funções de acordo com a privacidade, com a confidencialidade de cada informação. Adote medidas de segurança, estabeleça e revisite eventuais contratos, até mesmo com outros fornecedores. Às vezes você tem um contrato com um fornecedor que o fornecedor não cumpre a LGPD. Você vai manter contato? Você que está cumprindo a legislação, vai transferir dados pessoais de vários clientes, muitas vezes clientes fidelizados há muitos anos, para um fornecedor que não trata a LGPD, que não dá o mesmo nível, não assegura a mesma eficácia do tratamento de dados pessoais, para que isso vaze e a bola caia para você, porque você vai ser responsabilizado, esteja amparado por um DPO e por um advogado. Apenas faça uma ressalva. Logicamente, o DPO não vai ser DPO e advogado da empresa, né? Até porque o GDPR, como a LGPD, proíbe esse conflito de interesses. Mas siga essas etapas, estude o fluxo, faça o inventário de dados, crie, escreva, coloque no papel o fluxograma dos dados para quem vai, quem trata, para quem deve ir, para quem não deve ir, quais são os eventuais fornecedores, analise se os fornecedores estão compliance com as legislações de proteção de dados pessoais e assim você consegue andar na linha e evitar as penalidades previstas na LGPD, que eu acho que a gente vai falar, não sei, enfim. Fica seu critério de uma forma bem resumida, né, essa orientação aí para as empresas. Tem muita muita coisa que dá para a gente falar, abordar, mas já entrando nessa questão um pouquinho rápida que eu queria falar, né, que daqui a pouquinho a live acaba. É muito ruim que o Instagram só dá 1 hora. Já tem quanto tempo de live aí? Ixi, já tem quase... Falta 13 minutos. Tá, danado, passou rápido. Viu? Mas passou rapidinho. Mas só pra gente falar um pouquinho sobre essa questão. Como é que fica essa questão das multas, Dani? Explica um pouquinho melhor sobre a Autoridade Nacional de Dados, como é que tá aí esse andamento e as multas. Perfeito, Gabi. Na verdade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né, a ANPD, vamos falar assim, ela nada mais é do que o órgão, apenas para esclarecer, que vai ser responsável por fiscalizar a LGPD, por aplicar as multas, as penalidades. Muita gente tem medo da ANPD, muitas empresas estão muito receosas, mas assim, é a ANPD que vai garantir que a LGPD seja aplicada. Convenhamos, sem a ANPD, a LGPD é quase que uma letra morta. Então a ANPD vai sim garantir a eficácia dessa legislação, aplicando multas, aplicando sanções, para que as empresas tenham receio, tenham um caráter coercitivo, que elas possam dar compliance com as legislações de proteção de dados pessoais. Infelizmente, até o presente momento, nós não temos uma ANPD plenamente constituída. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro já está indicando membros, já assinou decreto, está em fase de implementação material, mas ela de fato não foi constituída. Mas as empresas devem esperar a ANPD surgir para começar a seguir as regras e diretrizes da LGPD? Claro que não. Claro que não. Comece a cumprir a LGPD a partir de já. Porque quando a NPD entrar em vigor, ela vai começar a punir. Outra coisa, penalidades a serem aplicadas pela NPD só a partir do próximo ano, né? A partir de, se não me engano, agosto do próximo ano, né? Isso, a legislação, ela adiou as penalidades para o próximo ano, mas isso não quer dizer que você tem tempo para descumprir a legislação e andar em desconformidade com a LGPD. Pelo contrário. Já teve gente sendo condenada aí, né? Inclusive, né? Teve umas ações que o pessoal deu entrada, eu até fiquei meio confusa. Que eu falei exatamente, assim, gente... porque assim, muita gente acha que pelo fato de não ter a NPD punindo, você não pode ser punido. Claro que pode, existem órgãos também, não é só a LGPD que trata de dados, você pode ser punido com base no CDC, por exemplo. Sim, pode exatamente. Consumidor, ser punido com base, eventualmente, no Marco Civil da Internet, existe também a Constituição Federal, que trata de regras mais gerais, mas fala sobre normas de proteção de dados pessoais. Então você tem que cumprir, a mentalidade mudou. O mundo deu uma guinada em termos de proteção de dados pessoais e privacidade. Só que, assim, ao contrário do que muita gente pensa, a NPD não só pune. Ela não é um órgão tão malvado assim.
ela vai ser implementada para, enfim, promover políticas educacionais, para apreciar, eventualmente, petições dos titulares contra controladores. É uma maior amplitude, né, do que só essa questão da punição, né? Até Exatamente. eu tava vendo aqui, ó, a Dani citou aqui a Cirela, né, que teve também já a condenação Sim, da Cirela com relação a essa questão de vazamento de dados e todo mundo hoje meio que exatamente. virou fiscal, né, dos dados, porque hoje, por exemplo, chega cliente para mim e fala, doutora, me ligaram me oferecendo uma coisa, só que eu nunca dei meus dados e tal. Então, tudo isso aí vai começar aos pouquinhos, as pessoas vão atrás. E como você mesmo falou, né, Daniel, a gente sabe que existem outras legislações que dão respaldo para uma ação, Com né? Tem o certeza. CDC, enfim, e tem o Marco Civil da Internet que a gente consegue aí caminhar para poder acabar existindo uma condenação, também com base na LGPD, porque eu acho que até nesse caso da Cirela eles tiveram uma fundamentação também, Sim, utilizaram uma parte da sim. LGPD para isso, né? Mas que a gente tem que ter cuidado com relação a isso. E essas multas também, que como você já bem falou no início, não vão ser multas baixas, né? De forma alguma. A multa de 50 milhões. E assim, na LGPD as multas são brandas, e porque no GDPR as multas são Muito muito mais maiores altas, mesmo. né? Aqui na LGPD, apenas para exemplificar, para quem quer saber do valor da multa, a multa pode ser a multa simples, né, que vai de 2% do faturamento da empresa, do grupo, do conglomerado, até 50 milhões de reais por infração. São multas atomizadas por infração. Existe multa diária, você pode bloquear os dados pessoais, proibir a atividade, suspender a atividade, sofrer uma advertência. Existem várias formas de Tem penalizar. várias Se você não adota penalidades, boas né? práticas de governança, muitas vezes dentro da empresa. Né? Exatamente. Exatamente. E para a gente falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre a questão das relações de trabalho, Dani, porque pelo que eu tenho visto, eu tenho conversado muito com os meus clientes, né? Eu tenho alertado sobre as relações de trabalho, sobre a questão de RH e da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente precisa ter todo esse cuidado na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual, né? Perfeito. Então, Exatamente. fala um pouquinho aí também sobre essa parte trabalhista, que é bem importante antes da gente encerrar. Isso é importante que você tenha cuidado. Ó, a doutora Daniela Tavares aí faz parte da Comissão de Direito do Trabalho, grande atuante na parte da LGPD nas relações de trabalho. Mas, assim, a LGPD nas relações de trabalho é um fato, né? Se Sim, você for sim. abrir aqui, eu estou inclusive com a LGPD aberta, se você for analisar o teu da LGPD, o próprio artigo 3º fala: essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa tal, tal, tal. E na parte que proíbe, onde a LGPD não se aplica, ela sequer fala sobre relações de trabalho. Então, presume Sim, que há, sim, um permissivo nesse sentido. Primeiro ponto, a LGPD é aplicada, sim, nas relações de trabalho. Tanto na fase pré-contratual, na fase de seleção, como na fase contratual, ou seja, na execução propriamente dita da contratualidade, como na fase pós-contratual. Você que é empregador, você é obrigatoriamente controlador. E não é outra coisa. Você que é empregado é titular dos dados pessoais. Você sim, pode sim. exercer direitos. Mas assim, Gabi, a coisa fica muito mais sensível, porque o empregado ele vai ter receio, muitas vezes, de opor esses direitos para o empregador, sob Ele pena aí como titular, né? Que a gente de fala sofrer muito. represálias. A gente fala do Exatamente. empregado como titular do direito, chega e fala, eu quero ter acesso. Eu quero ter acesso, por exemplo, a uma prova X que eu fiz, que tem meus dados, que tem isso, que tem aquilo. Então, isso fica um pouco complicado pela justamente a questão de hierarquia, né? Que o empregado ele Exatamente. tem receio, né? Mas isso é até importante falar, porque assim, a questão do consentimento, porque qual é o empregado que não vai dar consentimento? Né? Ele não vai dar consentimento e vai estar para a rua no outro dia. Mas o consentimento, dentro das relações de trabalho, ele foi aí muitas vezes mitigado. Existe aí, salvo engano, Sim, uma opinião do Grupo de Trabalho Artigo 29, né, aquele órgão que existiu, fazia parte da diretiva da União Europeia, que dizia que o consentimento não era aplicado nas relações de trabalho, não podia ser aplicado. Há uma relação desigual, de desequilíbrio entre empregado e empregado. O empregado, que sequer tem poder de barganha numa relação de trabalho, uma relação historicamente desigual e conflituosa por natureza, ele não tem poder de barganha, ele não pode dizer, empregador, eu não consinto. Então, esse sim, consentimento sim. nem se fala muitas vezes dentro da relação de trabalho. O GDPR é mais preciso, é mais analítico nesse aspecto da legislação de proteção de dados do ambiente de trabalho. A questão da subordinação, como o Dani Sim, falou, olha aí. exatamente. Então, assim, eu acredito que os dados pessoais são tratados na relação de emprego, empregado é titular, empregado é controlador, e assim, todo o cuidado do mundo. Você que é empresário, você que emprega, você que tem pessoas que trabalham a seu favor, indivíduos subordinados,
Se você monitora, a gente até conversou sobre isso hoje, monitorando o empregado no meio de trabalho, você está colhendo dados desse empregado. Você que guarda um currículo, você está com o dado pessoal do empregado, ou de um possível empregado, um candidato àquela função. Você que demite, tenha cuidado, muitas vezes, para não vazar uma informação sobre a causa da demissão, que sequer deve ser registrada numa carteira de trabalho. Exatamente. Mas às vezes você comenta isso com o indivíduo e você faz com que o empregado, sem saber, se insira numa lista negra. Então, há que se ter muito cuidado também com as relações de trabalho que diz respeito à LGPD. Com os terceiros, né? Com os terceiros também, né? Que a gente fala muito. Também. Muitas vezes as empresas elas delegam o RH para terceiros, né? Às vezes o escritório de contabilidade ou até uma empresa de RH, por sinal. Isso. E aí a gente precisa ter esse cuidado e essa cautela com os terceiros que a gente fornece esses dados, né? A gente precisa ter um contrato muito bem amarrado com essas empresas, fiscalizar, verificar se essas empresas estão tratando os dados da melhor forma possível, né? Até por questão de responsabilidade também aí, porque a partir do momento que eu estou coletando os dados e eu estou repassando para um terceiro, né? Eu também tenho essa responsabilidade. Com certeza. Ambas as empresas vão ter responsabilidade. Muitas vezes as empresas procuram a gente e perguntam assim, mas por quanto tempo eu tenho que guardar tal coisa? A gente tem alguma documentação que, obviamente, a gente precisa para resguardar tanto a empresa quanto o empregado, né? E até de uma futura reclamação trabalhista, a gente precisa se documentar e guardar por 5 anos, né? Por 2 anos, na verdade, até a reclamação. Prazo prescricional. O prazo prescricional, ou tem outras coisas, outras documentações que um tempo maior, 5 anos, como a gente fala, mas pelo menos esse mínimo de 2. E tem outras coisas que você pode descartar, né? Como a gente falou, a avaliação do empregado, às vezes vaza uma avaliação negativa ou alguma coisa do tipo, e olha aí o dano e o problema que vai dar para a empresa, né? E currículos também, porque muita gente costuma passar currículo de uma empresa para outra, às vezes até com uma boa vontade de querer repassar esse currículo e ajudar a pessoa X, mas às vezes esse currículo cai em mãos erradas. Então a gente precisa... se você for analisar, se você parar para pensar dentro do contexto da relação de trabalho, praticamente todos os dados dentro do ambiente de trabalho quase que são dados sensíveis. Você tem histórico acidentário, você tem eventualmente uma pensão que é descontada do salário. Sim. Próprio salário do empregado, para mim, é um dado sensível. Você revela a condição econômica daquele empregado, daquele obreiro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Esses dados são facilmente divulgados, muitas vezes, e é por isso que eu digo que deve haver uma cultura do que diz respeito também à implementação de medidas de segurança dentro do ambiente de trabalho. Será que o RH da minha empresa está muito bem preparada para armazenar esses dados? Será que o local físico do ambiente de trabalho, onde os dados estão armazenados, às vezes uma pasta, será que a rede é uma rede privada? Será que os empregados têm fácil acesso? A questão do teletrabalho, muitas vezes, ele consegue estabelecer uma VPN. Será que essa VPN está segura? Então tem que ter todo esse cuidado, porque os dados pessoais dentro do ambiente de trabalho, em sua grande maioria, são dados sensíveis, na minha ótica. Exatamente. Então a gente tem que ter muito esse cuidado com eles, né? E a gente até falou da questão, a gente tem ASO, né? A empresa faz vários dados acidentários, exames, né? Dados acidentários, a gente tem várias coisas que a gente precisa ter essa cautela e esse cuidado. E é como você falou desde o comecinho, né? A gente simplesmente precisaria mudar uma cultura organizacional da empresa, né? A gente precisaria tentar fazer com que as empresas entendam, e aí eu vou para um ponto muito importante que a gente sempre fala e que eu mesma bato nessa tecla. Por isso que as empresas precisam ter uma consultoria jurídica, por isso que as empresas precisam ter um DPO que a gente falou, as empresas precisam estar estruturadas em um ponto para que nessa cultura dentro da empresa, esses cursos, cada dia mais a gente vai lá dar cursos dentro das empresas, tentar explicar como armazenar esses dados, como tratar, o que fazer, né? Então, a gente tem batido muito nisso, de reestruturação da empresa. Importante. A figura do DPO, assim, é muito importante, sabe? Eu acho, assim, que as empresas que querem realmente estar protegidas contra vazamento de dados pessoais, incidentes de segurança, têm que pensar, assim, na constituição de um DPO, que em alguns casos pode ser até dispensado. Mas o fato que o DPO ele é uma realidade, que agora, inclusive, com a legislação de 2019, pode ser até mesmo uma pessoa jurídica. Então, acho que as empresas devem ter essa cultura organizacional, essa mudança de mentalidade, paradigma voltado para a produção de dados pessoais. E ter um DPO, na minha ótica, é fundamental. Sim. E aqui, ó, o Celso fez uma pergunta sobre punição de pessoa física. Como é que fica a pessoa física que vaza os dados Deixa eu ver. que recebeu Estamos os dados? falando...
Estamos falando da punição. Vamos te olhar a pergunta aqui. Estamos falando da punição para o vazamento de dados da pessoa detentora, mas qual a punição para a pessoa física, colaborador ou ex-colaborador que vaza os dados? Se for o caso, por exemplo, de uma relação de trabalho, eu entendo que é uma hipótese de justa causa. Ou então uma hipótese, enfim, se o empregado ele vaza dados, ele pode Se é um sofrer as penalidades. ex-empregado, né? Se é um ex-empregado, por exemplo. Se é um ex-empregado, ele pode sim ser punido até mesmo na esfera civil, por dano Civilmente, moral, por né? exemplo. Civilmente, exatamente. Inclusive, a LGPD fala que a questão da punição não são apenas sanções administrativas. Você pode ser responsabilizado civilmente e até mesmo criminalmente em determinadas situações. Se, por exemplo, você vazar um dado e esse dado se tratar de informação caluniosa, você está praticando um crime contra a honra. Então, é possível de ser punido sim, civilmente, penalmente. Foi um ex-empregado, eu entendo muito bem que é uma hipótese de dano moral. Aquele empregado ele precisava cumprir com requisitos de boa-fé dentro da empresa. A boa-fé ela não é apenas contratual, ela é pós-contratual. É um princípio que orbita todas as fases de uma relação de emprego. O empregado ele não pode sair da empresa revelando segredos de empresa. Muitas vezes ele tem aí um compromisso, um dever de compromisso, de fidelidade. E esse dever, quando é violado, pode sim ser uma punição na esfera civil. Isso também é bom falar, né? Independente até de ter algum contrato com a empresa, de ter um termo de confidencialidade, né? Independentemente disso, ele vai sofrer punições se esses dados forem vazados. Por exemplo, até como o Sócio falou, se for uma pessoa de RH ou se é uma pessoa de TI que propositalmente saiu da empresa e fez vazar esses dados, né? A empresa, obviamente, infelizmente, vai acabar respondendo por esse vazamento, mas ela pode também regressivamente depois entrar contra a pessoa que fez esses dados serem vazados, né? Porque todo mundo tem que ter responsabilidade sobre o que acontece, né? E eu acho que é isso. Dani, eu queria agradecer pela sua presença. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, que é só 1 horinha, infelizmente. Eu acho que logo, logo a gente marca outra live para a gente poder conversar um pouquinho mais. Claro. Mas eu quero muito agradecer e faça suas considerações finais aí pra gente. Quero agradecer assim, imensamente, rapidamente, em razão do tempo, para não me cortar enquanto eu estiver agradecendo o seu convite. Eu estou muito feliz aí por quem você se tornou. Coloco-me à disposição para eventuais lives, para falar sobre proteção de dados pessoais, privacidade, temas correlatos, marco civil na internet, o que quer que seja. Protejam suas empresas, estejam atentos à lei, à LGPD, ao GDPR. Não esperem a NPD não vai esperar por vocês. E é isso, mantenha uma cultura organizacional voltada para a privacidade e para a proteção de dados pessoais. Muito obrigado. Obrigada. Quem quiser falar comigo no privado, eu queria até divulgar meu Instagram, que é o @direito em dados. Entrem lá, muita dica bacana sobre o tema. A gente pode eventualmente trocar uma ideia. Estou à disposição. Muito obrigado, Gabi. Obrigada, Dani. Obrigada quem ficou assistindo aí até agora. E logo mais teremos outra live por aí. Obrigada. Show de bola. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.